Comigo? Eu também creio. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 4. 2 Samuel 4 e o verso 4. Depois nós vamos lá para o capítulo 9. 2 Samuel capítulo 4 e versículo 4. 4 e 4 diz assim: Tinha Jonatas, filho de Saul, um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando chegou em Jezreel a notícia da morte de Saul, e Jonatas, sua ama, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Capítulo 9, a partir do verso 1. Capítulo 9, a partir do verso 1 de 2 Samuel mesmo. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no à presença de Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele da bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso 4: e perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Verso 7: disse-lhe Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Verso 9: chamou o rei a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dei ao filho de teu senhor. Amém? Verso 10: trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o rei meu senhor manda ao seu senhor, assim fará o teu servo. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Amém? Feridas que geram cura. Eu me atrevo a dizer nessa noite, e se eu tiver errado, você me perdoe, por favor. E é claro, se você não me perdoar, suas orações não serão respondidas, e você vai, enfim, né? Não vou nem falar, né, irmãos? Porque eu sei que você não quer, né? Mas é pro inferno, isso. Vai que tem alguém visitando aqui e não sabe, né? Mas eu me atrevo a dizer que todos nós carregamos marcas. Todos nós carregamos marcas. E algumas marcas que eu e você carregamos são de escolhas erradas que fizemos. E escolhas erradas geram marcas. E marcas geram feridas, e feridas geram traumas. Porém, algumas marcas são de escolhas erradas, outras
são feridas causadas por outras pessoas a nós, porque eu posso te ferir. Pastor, mas a gente é crente. Isso, mas a gente pode ferir um outro. Às vezes não temos a intenção, a intencionalidade de ferir com as palavras, mas às vezes ferimos alguém. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer assim: se existe alguém aqui hoje, que você sente que ele te feriu, você sabe que ele te feriu, não vá embora. Vá até ele, coloque a sua oferta na mesa. Não dê a sua oferta, coloque a sua oferta na mesa, vá até ele e diga: eu sei que você me feriu, mas eu estou liberando perdão sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque eu sei o que Deus tem reservado para a minha vida, então eu quero caminhar em paz. Não vá embora. Mas tem marcas que acontecem comigo e com você, que não foi de escolhas erradas, não foi causado por pessoas, mas foi causado por circunstâncias da vida. Está fora do seu controle, você não queria, mas essa ferida veio, esse trauma chegou, você não tinha controle sobre aquela situação, e aquela situação te levou a um sofrimento, porque nem tudo está no nosso controle. Eu acho que a gente já aprendeu isso, né? Nem tudo está sobre o meu domínio, nem tudo está sobre o meu controle, mas tudo está debaixo do controle daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Deus não perdeu a mão, Deus não perdeu o controle, Deus sempre está no controle de todas as coisas. E essa história que eu li para você é uma história de um homem ferido fisicamente. Mefibosete é uma história linda, mas é uma história não de um aleijado, mas é uma história da graça e da restauração de Deus sobre a vida de um homem que se entrega a Ele. Não importa o seu trauma, não importa a sua ferida, não importa tão grave é a sua dor nessa noite, mas se você chegar na presença daquele que pode e entregar a sua ferida para Ele hoje, no palco que você entregar, é o palco que Ele vai restaurar a sua ferida nessa noite. E é interessante, o que é um trauma? De repente você está aqui essa noite, você está me ouvindo, você fala assim: meu, tem um trauma. Porque tem traumas que ele não é visível, porque ele está dentro de nós. Existe uma ferida dentro de nós. Então o trauma, ele gera o quê? Ele gera dano, ele gera ferida, ele gera avalia. E psicologicamente, quando eu tenho uma ferida e eu não curo essa ferida, emocionalmente eu fico bloqueado, eu fico travado, eu não consigo avançar, eu não consigo andar, porque toda vez que eu lembro daquele trauma, aquilo me trava, aquilo me bloqueia. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus cura ferida no corpo, fisicamente cura, mas Ele também cura traumas, Ele cura a alma. Quem deu aula para os psicólogos chama-se Jesus. Jesus é craque em curar traumas na alma. Mas sabe o que é interessante, irmãos? O trauma de Mefibosete não começou em vida adulta. O trauma de Mefibosete começou quando ele era criança. Eu vou dizer uma coisa para você: de repente você está aqui essa noite e você está trazendo um trauma de infância, e você não consegue se livrar desse trauma, dessa ferida, dessa angústia. Aonde você vai, você canta, você louva, você ora, você faz o que pode, mas lá na sua infância você olha para trás e fala assim: nossa, aquilo está perto de mim ainda, aquilo está grudado em mim ainda. Mefibosete tinha um trauma que ele carregou para a vida. De repente você tem um trauma que você está carregando até agora, mas Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: troque esse fardo, porque esse fardo está pesado demais. Troque esse fardo nessa noite. Vamos substituir esse fardo pela cura nessa noite. Mefibosete tinha um trauma. Mefibosete vivia debaixo de um trauma.
Mas por que feridas geram cura? Em primeiro lugar, feridas geram cura, porque a ferida, a dor, não deve definir o nosso destino. A dor que você está vivendo, o sofrimento que você está passando, não vai definir o seu destino. Hoje Deus te trouxe aqui para redefinir a sua história. Agora pense comigo, irmãos. Mefibosete é filho de Jonatas. Jonatas é príncipe, filho de Saul. Saul era rei. Mefibosete, ele nasce no palácio. Ele nasce, as pessoas cuidando dele, entregando para ele tudo que ele queria, tudo na mão. Mefibosete morava no palácio, juntamente com seu pai e com seu avô Saul. Mefibosete nasceu, quando ele nasceu, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: nasceu um príncipe, nasceu um homem que já tem uma história linda, nasceu um homem que já nasceu com um futuro brilhante. Irmãos, Mefibosete nasceu para brilhar. Mefibosete nasceu para ser príncipe. Mefibosete nasceu para sentar na mesa com o rei. Mas um dia uma notícia mudou a história de Mefibosete. Eu vou dizer uma coisa para você: um dia uma palavra mudou a história e o rumo da sua vida. E você hoje está com trauma, com ferida, com angústia, com aflição. Mas uma mesma palavra que te levou para o buraco, existe uma palavra hoje dizendo: eu tiro você do buraco. E Mefibosete está no colo da babá. Tinha até babá, irmão. Você sabe o que é ter babá, irmão? Você sabe? Eu não sei o que é ter babá, não. Você achou que ia falar que eu sei, né? Não. Tem babá não, meu irmão. Babá é coisa de gente que tem dinheiro. Sabe aquele hino? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ficou bom, irmão? Vocês não sabem quanto tempo eu ensaiei para cantar só essas palavrinhas. Poxa vida, cantar não é fácil não, irmãos. Cada um no seu quadradinho, tá, irmãos? Mefibosete tinha uma babá. Tinha alguém que cuidava dele, fazia tudo por ele. Mas um dia, ele está lá com a babá, Mefibosete sendo cuidado pela babá, e vem uma notícia: olha, o príncipe Jonatas morreu em batalha. Aí vem uma outra notícia, porque notícia ruim sempre vem com mais uma, né? Kinder Ovo. Notícia ruim é igual Kinder Ovo, meu irmão. Sempre tem uma surpresinha. É isso mesmo. Aleluia. Eu contratei. Aí antes que a babá se construísse naquela mensagem, veio uma outra mensagem dizendo: olha, o rei morreu em batalha, e tudo indica que ele tirou a própria vida. Irmãos, é nessa hora que a babá fez o que você faria. Ela sabia o seguinte: sabe o que vem na cabeça dela? O príncipe morreu, o rei morreu. Quem é o novo rei? O novo rei está no meu colo. O novo rei está nas minhas mãos. Ele vai ser o novo rei. Eu preciso cuidar dele, eu preciso proteger ele, eu preciso cuidar dele. E ela sai desesperadamente e corre, meu irmão. E ela cai. E quando ela cai, tudo indica que ela caiu em cima de Mefibosete. A partir daquele momento, com 5 anos de idade, Mefibosete se torna um aleijado. Fisicamente, Mefibosete não podia mais andar. E afasta Mefibosete da sociedade, do convívio das pessoas. Mefibosete fica isolado. Um homem que nasceu para ser príncipe, agora é um aleijado, um homem esquecido, um homem abandonado. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Escute bem o que eu vou dizer, irmãos. Na minha vida e na sua vida sempre vai ter um Davi. Eu sei que tem Davi nessa noite. Eu sei que tem Davi aqui. Na minha vida e na sua vida sempre Deus vai colocar um Davi.
que não é ciumento, um homem que não guardava rancor, um homem que não tinha medo de viver aquilo que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Porque todo rei na história manda matar todos os descendentes do antigo rei, mas Davi não. Mefibosete tinha um destino. Sabe qual é o destino de Mefibosete? Ser aleijado pelo resto da vida e sofrer pelo resto da sua vida. Esse é o destino de Mefibosete. Mas aí surge Davi, e Davi olha para o servo dele e pergunta: há alguém ainda da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus? E a resposta é: tem um que o Senhor pode usar da bondade, ele está escondido, ninguém sabe onde. E Davi diz assim: eu vou mudar o destino de Mefibosete. Davi, sabe o que Davi é, meu irmão? Davi representa no Antigo Testamento a tipologia de Cristo. Ele representa a graça, ele representa a misericórdia, ele representa o amor, ele representa, sabe o que? A sua dor não vai levar para o destino de morte, a sua dor vai te levar para sentar na mesa. Essa dor que você carrega, esse sofrimento que você carrega, tem uma palavra para você nessa noite: você vai ser levado para a mesa. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Diga assim: seja Davi, seja Davi, seja Davi na minha vida, seja Davi na vida das pessoas. Deus precisa de Davis nessa noite. Davi muda destino de Mefibosete. O destino de Mefibosete era a dor, o destino de Mefibosete era o sofrimento. Mas quando Davi entra em cena, o destino de Davi muda. Feridas que geram cura, porque existem pessoas que geram mudança no meu e no seu destino. E você entrou aqui essa noite, eu quero dizer uma coisa para você: existe um que muda destinos, que pega a sua ferida e passa o bálsamo de Gileade. Existe um nessa noite que é capaz de entrar lá na sua alma, lá na sua infância, lá no fundo, e entrar lá com uma mão poderosa e arrancar esse tumor que está te matando por dentro. Sabe por quê? Porque essa dor não pode gerar destino para você. O que gera destino para você é confiar que Deus tem um lugar para você na mesa. Oh, aleluia! Eu não sei se você já teve um Davi, meu irmão, mas Jesus foi Davi na cruz, sabia? 2 ladrões, Jesus no meio, Jesus penduradão lá na cruz, um sofrimento, irmãos. E sabe quem era morto por cruz? Bandido, assassino, miseráveis. E tinha 2 ladrões lá, e um olha para Jesus, ri da cara de Jesus, blasfema contra Jesus. Mas o outro não. O outro diz assim: olha, eu mereço estar aqui nessa cruz. A minha vida me levou até aqui. Esse é o meu destino. Esse é o meu destino. Meu destino é cruz. Meu destino é morte. Meu destino é ser afastado de Deus. Aí Jesus, lá na cruz, olha para aquele ladrão e diz assim: a sua dor te trouxe até aqui, mas eu tenho um novo destino para a sua vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Aquilo que você está vivendo hoje não é o destino. O que Deus tem para a sua vida nessa noite é para você sentar como príncipe. E sabe o que é interessante? Por que feridas geram cura? Porque a graça de Deus nos encontra onde ninguém mais nos procura. A graça nos encontra onde ninguém nos procura. Onde estava Mefibosete? Mefibosete estava em Lodebar. Sabe o que é Lodebar, irmão? É um lugar esquecido, improdutivo, árido, sem possibilidade nenhuma.
lugar de esquecimento, lugar onde as pessoas iam para lá e as pessoas esqueciam dele lá. Lodebar era um lugar onde as pessoas não se lembravam mais de quem estava lá. Mas Davi pergunta para o servo: você sabe onde está alguém que eu possa desenvolver a bondade de Deus? Sim, eu sei, tem um filho de Jonas, que está onde? Está em Lodebar. Lodebar é um lugar de esquecimento. De repente você está aqui essa noite e está pensando assim: eu estou esquecido no meio da multidão. Parece que ninguém sabe quem eu sou. Parece que ninguém sabe quem é a minha história, qual é a minha história, quem é a minha vida. Ninguém sabe nada de mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o servo de Davi foi até Lodebar e encontrou quem? Encontrou Jonatas num lugar improvável. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: você pode estar na multidão, mas Deus te encontra na multidão para gerar cura em você. Você pode estar escondido em Lodebar, você pode estar escondido aos olhos de todos, mas há uma certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus acha você no lugar que ninguém procura, e Deus te acha. Escute o que eu vou dizer: Deus sabe onde você está, Deus sabe onde você mora, Deus sabe a sua rua, Deus sabe tudo a seu respeito. E Ele está dizendo: vai lá e busca Ele, que Ele está lá em Lodebar. Irmãos, imagine Gideão, no capítulo 6. Não abre não, eu te conto. Gideão lá no capítulo 6. Aonde que Gideão estava? Gideão estava no lagar. Estava pisando para fazer o quê? Pisando no trigo. E o lagar não era lugar de se malhar trigo. Lagar era esse lugar do quê? De pisar na uva. Ou seja, ele estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Mas ninguém sabia que ele estava lá fazendo isso. Ele estava escondido. Olha para cá, meu irmão. E quem de repente aparece no lagar? Olha para você ver no verso 11, 12 e 13. O anjo do Senhor foi até Gideão. Toda vez que a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até você, quer dizer que o próprio Deus se manifestou. Ele foi até o lagar, um lugar improvável, um lugar aonde, sabe o que? Um lugar que ninguém procuraria Gideão, mas Deus encontrou Gideão malhando trigo no lagar. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus te encontrou essa noite. Deus está dizendo assim: olha, eu sei quem é você, eu sei a sua história, eu sei a sua angústia, eu sei a sua aflição, e eu achei você em Lodebar. Porque tem gente que está no meio da multidão, mas está em Lodebar, irmãos. Tem gente que está no meio de tanta gente, mas está em Lodebar. Tem gente que está no meio de tanta gente, mas se sente sozinho. Mas Deus encontrou você em Lodebar. Sabe por que Deus encontrou você? Porque Ele quer curar essa ferida, Ele quer curar esse trauma, e Ele quer chamar você, sabe do que? De homem valente. Porque quando Deus olha para Gideão, irmãos, Gideão não se sentia um homem valente. Muito pelo contrário, Gideão se sentia um homem miserável, fraco, sem perspectiva. Vê se você consegue acompanhar junto comigo. Vocês estão aí, irmãos? Oh, então tá bom. Olha o que Gideão fala para Deus. Deus, é o seguinte: o senhor sabe que em Israel a gente é tudo dividido em tribo, né? Eu sei. Como se Deus não soubesse. Sei. E Deus, é o seguinte: a minha tribo é a menor de todas as tribos. É mesmo, Gideão? É, a menor. Tem mais. Além da minha tribo ser a menor, a minha casa é a menor dessa tribo que é menor. Aí Deus falou assim: nossa, mas você é pequeno mesmo, rapaz. Meu Deus do céu, será que eu estou no endereço errado? Aí quando Gideão ia desistir de falar, Deus falou assim: tem mais.
Tem mais. Ó, a minha tribo é a menor, a minha casa é a menor da tribo que é a menor, e para fechar a tampa do caixão, eu sou o menor. Ou seja, eu sou o menor da minha casa é a menor e a minha tribo é a menor. Você acha que o senhor está no lugar certo? Aí Deus olha para Gideão e diz assim: eu estou no lugar exatamente que eu deveria estar. Eu estou no lugar improvável, porque eu sabia que você estaria aqui, porque eu vim trazer cura para a tua alma, eu vim tirar esse complexo de inferioridade que você tem. Eu vou curar a sua ferida, Gideão. Sabe por que Deus quer curar a ferida? A minha ferida e a sua ferida? Porque Ele quer usar você para curar a ferida do outro. Deus quer curar você hoje. Deus quer curar você hoje, para você ser um canal de cura para outros. Mefibosete, escondido no lugar improvável. Gideão, escondido no lugar improvável. Você pode estar aqui na IBG. Eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho. Tem gente aqui essa noite que você congrega aqui por um motivo, porque você diz assim: ali é tão grande, que ninguém vai me achar, que ninguém vai me encontrar, porque eu estou tão ferido com igreja, então eu vou numa igreja grande que ninguém vai me ver. Mas Deus te achou nessa noite. Oh, Deus te achou nessa noite, diz assim: hoje é noite de restauração, hoje é noite de cura para a sua alma, para a sua vida. Creia nisso. Se você está perto da sua família, não deixa ninguém perceber. Vou te dar uma dica. Se você está perto da sua casa, da sua família, seu esposo, vou te dar uma dica. Olha para cá, olha para frente, olha para mim. Eu sei, irmãos, eu sei que é difícil ficar olhando muito tempo para mim, mas aguenta firme aí. Olhou aqui? Aperta a mão da sua esposa assim. Vai. Para ninguém perceber que você está apertando, irmão, porque eu sei que senão deu ruim. Sabe o que é isso? Diga para ela assim: olha, estamos no dia certo, no culto certo, na hora certa, porque haverá cura para os nossos traumas. Deus trouxe você hoje aqui porque Ele te encontrou. Ele te achou em Lodebar. Ele te achou no lagar. E Ele te achou na IBG hoje. No meio de tanta gente, Ele sabe o seu nome, o seu endereço, e sabe quem você é. Mas por que feridas geram cura, irmãos? Está lá no verso 8 do capítulo 9. Quando Mefibosete chegou à presença de Davi, ele se prostrou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Sabe por que feridas geram cura? Porque mesmo feridos, podemos nos assentar à mesa. Mesmo ferido, você pode sentar à mesa, porque é na mesa que há um tratar do dono da casa para cuidar da sua ferida. Agora escute bem, irmãos. Mefibosete era filho de príncipe, era neto de rei. Olha o que a ferida física gerou na alma dele. Ele chega diante de Davi e diz assim: quem é o teu servo como um cão? Ele se sentia como cão. Ele se sentia como cachorro, um vira-lata. Nada contra vira-lata. Porque eu sei com os irmãos aqui, mano, na IBG, que trata vira-lata igual pitbull. Tem até carteirinha de vacinação. Vira-lata precisa lá disso não, irmão. O cara sobrevive, ele cria anticorpos. Mefibosete, irmãos, se via como um cão sarnento. E é nessa hora que Davi olha para ele e fala assim: eu te convido para sentar na mesa. Porque é na mesa, é no relacionamento na mesa,
que eu vou trabalhar com você, e você vai entender que você não nasceu para ser um cão sarnento, você nasceu para ser príncipe, e príncipe não pode estar escondido, príncipe tem que estar sentado na mesa. Eu quero fazer um desafio com você essa noite. É um desafio fácil, simples, e tem que ser rápido, tá bom? Vocês topam? Depois de Romanos vocês não tocam mais nada, né, mano? Topa não? Eu quero convidar alguém para vir aqui na frente. Vem cá comigo. Qualquer um. O irmão, a irmã. Vem cá então, vem cá. Pode vir também. Pode vir. Eu imaginei em casa, fica vocês dois parados aí. Fica parado aí, olha pra cá. Não, deixa eu brilhar, pai. Olha pra cá. Ó, sabe o que eu imaginei em casa? Vou contar pra vocês. E se eu chamo um, vem dois, Deus. Porque não dá pra dizer assim, volta irmão, você foi atrasado. Aí o irmão fica com o coração triste. Aí depois eu tenho que resolver minha vida com ele, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, deixa que venha dois. Você não precisa sentar na mesa, porque você vai curar a quem está na mesa. Mas sabe por que veio dois? Porque na mesa sempre tem lugar para quem está doente. E aí o Espírito Santo diz assim, pois não, irmão Ademar, sente aqui por favor, meu filho, sente aí. Daqui a pouco o pastor Fábio vai trazer o menu. Por favor, irmão Silvio, vem aqui, sente aqui, por favor, seja acomodado, sente aí. Isso. Todos estão sentados à mesa. Todos nós estamos na mesa. Todos. Mas só o Espírito Santo é capaz de entrar lá dentro e dizer o seguinte: eu sei o que você precisa. Você está sentado na mesa, mas você precisa ser curado desse trauma. Você precisa ser curado desse trauma. Esse trauma não pode mais te acompanhar. E sabe o que é mais legal, irmãos? Quando a gente senta na mesa. Pastor Fábio, vocês me perdoam, você e a Débora? Se vocês me perdoam, vocês já sabem, né? Eu pensei no Fábio e na Débora hoje à tarde, irmãos. Não, mas fica tranquilo, não falei mal não. Eles têm 3 meninão. Não tem 3 meninão? Não tem? Oh, pensei que eu estava sozinho nessa. Os 3 sentam na mesa. Até o jeito de sentar na mesa, o pai olha e sabe o seguinte: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você tem, eu sei o que você tem. Mas são 3 homens, mas eu sei quem são vocês. O Espírito Santo está dizendo assim para mim e para você: todos nós estamos sentados na mesa, mas eu sei a sua dor. Eu sei a sua dor. E é por isso que nessa noite Deus trouxe você aqui hoje para dizer uma coisa para você: se a sua dor é física, Ele pode arrancar essa dor. Se a sua dor é na alma, Ele pode entrar na sua alma e curar a sua alma nessa noite. E é por isso que eu desafio você nessa noite a ficar em pé comigo. Fica em pé comigo. Fica aí na mesa, hein? Eu vou fazer o que o Espírito Santo falou para mim fazer, tá bom? Cadê o ministério de louvor? Pode vir, meus irmãos. Tá vendo esse púlpito aqui? Essa plataforma, melhor dizendo?